meu nome é Mireia Valência, eu sou colombiana, mas moro no Brasil já faz 15 anos. Minha formação, tenho um doutorado em Ciências Sociais, que eu fiz na Universidade de Brasília, no Centro de Estudos Comparados sobre as Américas, então minha área de pesquisa sempre teve essa característica de comparação. E meu interesse também, meu objeto tem a ver muito com a América Latina, então meus trabalhos de pesquisa têm sempre avançado nesse sentido de tentar entender lógicas e dinâmicas territoriais, especificamente na dimensão rural, no espaço rural, na América Latina. Bom, eu sou, além de ser professora na Universidade de Brasília, eu sou a diretora-presidente da Rede Brasileira de Pesquisa e Gestão em Desenvolvimento Territorial e também faço parte de uma outra rede, que é a Rede de Políticas Públicas na América Latina, também que trabalha com estudos rurais. E falo dessas duas redes porque os trabalhos delas duas se complementam e muitos dos pesquisadores e pesquisadoras que fazemos parte de uma também estamos na outra e sempre buscamos essa complementaridade desde um lado, mas desde as perspectivas de desenvolvimento, estudos sobre as dinâmicas de desenvolvimento dos territórios rurais, e de outro lado, mais focando com uma lente muito mais, um zoom muito mais acurado em o tema das políticas e das políticas públicas, sua construção, as suas permanências, suas rupturas, mas também as políticas públicas vistas nesta região, a transferência dessas políticas e a difusão dessas políticas públicas. Então, nesse grande marco, a gente focaliza nossos objetos de pesquisa. Particularmente nestes dias aqui, visitando a Unisc, trouxe algumas informações já, ou algumas análises que a gente vem coletando a partir dessas pesquisas que fazemos nessas duas redes. E tive a oportunidade, a partir como da provocação mesmo do seminário, do congresso, de pensar um pouco essas dinâmicas territoriais a partir dessas dois conceitos que se trabalharam aqui, que foram a multidimensionalidade e a multiescalaridade. E esses dois conceitos me permitiram observar nos territórios que estamos estudando como essas duas elementos definidores do território, fazem parte necessariamente da compreensão do conceito do território, como elas se evidenciam nesses casos que estudei nos últimos 2 anos. Então, é interessante ver como políticas públicas, por exemplo, como aquelas implementadas no Brasil, do território da cidadania, que foi uma política pública amplamente conhecida e difundida a outros países na América Latina também, pelo inovadora na tentativa de fazer uma articulação das várias escalas do Estado, de tentar fortalecer esse pacto federativo, como política pública que surge em um nível nacional, desce aos territórios, mas não consegue fazer esse tecido e essas articulações entre as escalas. Há uma ruptura e o que se buscava, que era um processo de territorialização, na verdade termina sendo um processo de localização ou desconcentração, melhor, de orçamentos e de programas governamentais. E tudo que tem a ver com o território, suas dinâmicas, sua construção, suas lógicas, essa multidimensionalidade de relações ambientais, sociais, culturais, econômicas, na verdade, não é potencializada ou não é levada em conta ou não é fortalecida por essa ação pública que se chamou o Programa Território da Cidadania. E quando eu vou a El Salvador, em Centroamérica, a ver um programa muito similar, que na verdade foi uma difusão de política pública do Brasil para El Salvador, encontramos a mesma situação. É uma situação de centralidade da política e de ruptura nas escalas, e de não levar em conta esses princípios que deve ter uma abordagem territorial de desenvolvimento, e é ter em conta as escalas, mas não somente aquelas escalas nação, sino também
a escala entendida nessa perspectiva de flexibilidade, também a escala entendida nessa perspectiva de sobreposições. Nos territórios rurais, a gente não encontra um território. Pode encontrar a construção de diversos territórios que se sobrepõem, e essas lógicas, essas dinâmicas desses territórios, é importante conhecê-las, reconhecer as dimensões que influenciam, seja mais econômicas, ou seja mais simbólicas, seja mais materiais ou mais simbólicas, para sobre isso poder trabalhar processos de desenvolvimento que sejam de fato que gerem de fato transformações nesses territórios. Então, esse caso são os casos que claramente mostram que há uma centralidade em atores, há uma centralidade em setores produtivos e há uma dissociação ou há uma falta de coerência na retórica territorial com o que de fato acontece na prática dessa política pública. E outros casos que são interessantes, a meu ver, que estão acontecendo na Colômbia, em contexto de processo de negociação, de acordos de paz, um contexto muito complexo, mas também como a resistência desde o local começa a construir territórios com umas forças sociais que são bastante densas e que falam: não mais guerra, não queremos ser mais vítimas da guerra, em meio de fogos cruzados, diferentes atores violentos que deslocam a essas comunidades, principalmente as comunidades rurais, e eles se posicionam e falam: não mais, queremos construir nosso território de paz a partir de um elemento muito simbólico e cultural desse território. Resgatam a memória da violência para que não aconteça isso mais, para eles lembrar sempre que não querem voltar a esse período, mas além desse elemento simbólico que faz essa mediação para a construção desse território, acontecem outros elementos da dimensão material do território que são importantes na coesão dessas dinâmicas sociais. Então, também o mercado entra com um estímulo estatal, entra a fazer parte dessas dinâmicas para dar um sustento, um suporte para essas famílias de camponeses ficarem no território, nessa construção de um novo território que seja um território de paz. Então, quando a gente vê essas lógicas desde o território, entende um pouco e consegue refletir de como é necessário, de fato, essa multiescalaridade, que significa, como eu falava agora, territórios muito mais flexíveis, não necessariamente territórios zona, territórios que podem ser descontínuos, não necessariamente territórios marcados em um espaço, territórios que se construem e se deconstruem permanentemente, dependendo das lógicas da relação e das lógicas de relação de poder que existem aí, e também aqueles outros essa possibilidade de construir territórios descontínuos ou territórios que criam ou se construem a partir de relações em outras escalas, em outros níveis, como os próprios territórios regi. Isso aí me ajuda a entender essas dinâmicas e fica mais fácil, ou não mais fácil, não é fácil pensar em políticas públicas, mas desde essas construções se tem elementos para que essas políticas públicas sejam mais coerentes com esses processos locais. Então, acho que é necessário, de fato, pensar nos territórios, nesse sentido de território desde como uma categoria que me ajuda a entender o espaço de uma maneira relacional, então uma categoria analítica, mas também como uma categoria normativa e também o território de prática. Se a gente consegue juntar esses três, que são já elementos que a gente encontra em geógrafos famosos, como muito conhecidos, na verdade, referências importantes para nós, que nos falam sobre a necessidade, claro, de juntar esses três territórios numa perspectiva analítica para entender essas lógicas e essas dinâmicas, de uma perspectiva normativa que, de alguma maneira, me mostre tipos ideais ou tipos de territórios bem-sucedidos
e aquele território de prática, que é aquele que se construi nessas relações sociais. Com isso conseguimos talvez ter algumas luzes para esse caminho de apoio à transformação desses territórios para que sejam territórios menos desiguais e territórios com processos de desenvolvimento sustentável.